equipa de reportagem da TV Minda viaja hoje até ao Truão para acompanharmos o lançamento do livro Figuras e Charlas de Aires, um livro de Frondeira Deslandes, o pseudónimo do professor António das Neves Martins. Este é o lançamento de um livro, um desafio lançado pela Junta de Freguesia de Fátima e ao qual vamos então poder assistir também aqui na TV Minda. Saltamos fronteiras do concelho de Alcanena, viajamos também já até a Fátima, ao concelho de Orém. É com enorme prazer que eu vou apresentar os momentos desta noite, pois o Neves Martins, além de ser um amigo, foi meu treinador nos Júniores do Centro Paroquial de Fátima e mais tarde em sénior no Vastagão. É uma pessoa que não precisa de apresentação, pois no dia a dia fala sempre com aquele timbre de voz inconfundível, com vírgulas, exclamações, reticências, e em poucos minutos diz uma charla, o que deixa sempre toda a gente bem disposta. Esta noite, em vez de ser o Neves Martins, se fosse uma autora do sexo feminino, com certeza que eu trazia um ramo de flores. Mas vou-lhe dar um abraço de amizade e de gratidão por pertencer ao rolo de amigos do seu grupo. Obrigado, Neves. Agora chamava então para um momento musical o Júlio Rosa e o Jorge Gonçalves, já uns veteranos aqui da música. Eles não sabem que o sonho é uma constante na vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso, em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, que em verde ouro se agitam, como estas árvores que gritam em babadeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinha, espuma, é fermento, bichinho alegre e sedento, focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é terra, é cor, é pincel, base, fusto ou capitel, marca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, cara torta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista,
boa esperança. Ouro, canela, marfim, florito de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para raios locomotiva, barco de proa festiva, do forno geradora, precisão do ar no radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que o homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Lá, 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 lá. Chamo o Sr. Presidente da Junta, Humberto Silva, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara, Excelentíssima Senhora Vereadora, caro amigo e autor António Neves Martins, caríssimo Jorge Guedes, editor da Alma Lusa, caro José Neves Martins, o orador que apresentará esta obra, e permita-me, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caríssimo João Moura, que, na sua pessoa, cumprimente todas as demais instituições aqui presentes, civis, religiosas, associativas da freguesia e do município, bem como a comunicação social aqui presente. E vão-me desculpar, mas gostaria de fazer um cumprimento especial a todas as pessoas que aqui estão a título individual, todos aqueles que têm em comum a amizade e a vivência com o professor Neves Martins. Quero também agradecer a todos quantos são a matéria e o sumo do que trata a obra literária que hoje lançamos e que não deixará perder no tempo muito daquilo que são as vivências populares da nossa freguesia. A todos estou muito grato de ver esta casa cheia. É uma honra estar esta noite junto de vós. A obra Figuras e Charlas Daire resulta de um desafio que a Junta de Freguesia fez ao professor Neves. Fátima é uma terra cujas raízes se perdem nas brumas dos séculos. Freguesia com praticamente meio milénio de existência, conta atualmente com 30 lugares, quase todos centenários, onde encontramos o pulsar de saberes e costumes que integram aquilo que podemos identificar como genuinamente fatimense. Todos estamos conscientes das enormes alterações que o último século trouxe à nossa terra. Todos somos depositários do fenómeno religioso que mudou a face de Fátima e de Portugal com a sua mensagem de paz. E temos orgulho nisso. Mas urge igualmente preservar e difundir a outra dimensão da alma serrana que nos formou. É comum afirmar-se
que devemos conhecer de onde vimos se queremos saber para onde vamos. É também essa a responsabilidade de quem assume a representação de todos os fatimenses. Assim, em ano de comemoração do centenário das aparições de Nossa Senhora na Cova de Iria, entre as várias iniciativas da sociedade civil, era importante deixar mais esta marca impressa como homenagem a agentes de Fátima. Esta obra complementa um conjunto de iniciativas, entre várias que já decorreram e outras que ainda surgirão até o final do ano, e que tem como objetivo último deixar uma marca eterna daquilo que nós consideramos testemunho da alma fatimense. Trata-se da herança de gerações e gerações, que uma forma de viver muito própria, que é fundamental preservar. É também para isso que trabalhamos diariamente. Muito obrigado, professor Neves, e mais uma vez obrigado a todos pela vossa presença. De seguida, passo a palavra ao professor Tomé Vieira, que coordenou o projeto em representação da Junta de Freguesia. Muito boa noite a todos. É com enorme regozijo que nos reunimos aqui hoje, entre amigos, para uma noite muito especial, e por isso agradecemos ao professor Neves, anfitrião e razão maior deste encontro aqui. Muito obrigado por tudo e muitos parabéns extensíveis à Dona Fátima pelo aniversário deste espaço único onde nos encontramos, o Trovão. Devo começar por confessar-vos que vivo o lançamento destas figuras e Charles Dyer de forma duplamente sentida. Por um lado, é o culminar de um desejo que existia há anos, meu e de várias outras pessoas, de ver plasmadas em forma de letra as inúmeras histórias e diversos episódios que fazem parte do imaginário local. E não poderíamos encontrar melhor voz para as transmitir do que a do professor Neves. Por outro lado, e desculpem-me o egoísmo, espero vivamente que este seja apenas o impulso que faltava para ver o autor publicar com a assiduidade que a sua qualidade enquanto escritor exige. Este é o meu desejo, que vos confesso sem pudor algum. Como há pouco foi aflorado pelo Sr. Presidente, a quem agradeço por todo o apoio que dedicou a este projeto em particular e tem dedicado à promoção cultural de Fátima em geral, em ano de comemoração do centenário das aparições, entre as várias iniciativas desenvolvidas pela Junta de Freguesia, era importante deixar um registro escrito em forma de homenagem daquilo que a nossa freguesia tem de genuíno, resquício de uma ancestralidade muito própria. Numa época em que envergonhamos os antepassados, pois não temos pejo em negar os valores que sustentam o nosso percurso civilizacional, fazendo uma autocensura tantas vezes injusta, é fundamental afirmarmos esses valores bem alto. A amizade, a família, a solidariedade, o labor, o altruísmo e a espiritualidade. O resultado que este livro plasma de forma magistral, podemos afirmá-lo sem rodeios, satisfaz-nos em pleno. A sabedoria tem muitas faces, é múltipla e diversa, resulta da interpretação vívida do cotidiano. Não se circunscreve, por isso, a uma análise passiva de quem se resguarda, qual ermita na sua torre de marfim. Pelo contrário, é uma força que impele a ação transformadora sobre o presente. O conhecimento expõe indícios, configura cenários, abre pistas para o futuro. No entanto, o verdadeiro sábio e as vanguardas mais profícuas sabem que é o passado quem melhor ensina, por isso não o descuram e muito menos o desvalorizam. Era conceitos e materializa civilizações assentos nos fundamentos mais sólidos. A segurança que o grupo proporciona, os laços que a família garante, o espírito altruísta que a amizade desenvolve, o sentido do humor que exorciza as agruras da vida, a cultura que eleva o espírito, o sagrado que consola a alma. António das Neves Martins, aqui sob o pseudónimo de Frondera Deslandes, é um homem sábio. Poderia enumerar uma panóplia de argumentos que facilmente comprovariam esta afirmação, mas tal não será necessário. A leitura desta obra servirá de testemunha. A forma como expõe situações e caracteriza as personagens envolvidas, sempre com um grande sentido de humor, é desarmante. E é, acima de tudo, reveladora de um amor incomensurável e enorme respeito pelas suas gentes, pelas nossas gentes.
Tal não me surpreende, como certamente não surpreenderá aqueles entre os seus milhares de alunos que lerem esta obra, ou entre os inúmeros amigos que foi colecionando ao longo dos anos, pois aqui reviverão muitos momentos e histórias testemunhadas ou escutadas. O professor Neves é um mestre, no verdadeiro sentido do termo. O professor que aprendi a respeitar desde muito cedo, de uma sapiência sólida, fundada nos clássicos, mas é igualmente um humanista, na melhor acessão do termo, alguém cuja generosidade desinteressada e uma bonomia muito própria, sempre presentes no contacto diário, o tornaram meu, eu diria, nosso amigo. A obra que o leitor terá em mãos, além do enorme valor como repositório de usos e costumes, como testemunho das teias que o relacionamento familiar e popular tem urdido ao longo de séculos, como compilação de pistas etnográficas e como exercício de elogio ao melhor folclore serrano, além de tudo isto, dizia, é uma obra valiosa em termos puramente linguísticos. Com estilo literariamente desenvolto, une trechos em prosa de enorme fulgor a poemas igualmente marcantes. É ainda um livro riquíssimo em termos lexicais e semânticos, apresentando uma variedade imensa de regionalismos que nos deliciam com as suas cambiantes de sentido. A leitura destas páginas fará o leitor embrenhar-se prazerosamente nas faldas da Serra da Aire e sentir o pulsar telúrico que forjou a identidade dos fatimenses, mas poderíamos dizer dos portugueses. Somos guiados até à roda dos amigos, onde nos integramos imediatamente e rimos até descobrirmos que afinal ainda temos abdominais. No entanto, não se trata de um riso fácil ou gratuito. É antes um riso sincero e pleno de satisfação. Um riso que serve de paliativo perante os problemas e as dificuldades da vida, que, embora mais parcos nos tempos odiernos, ainda se fazem sentir demasiadas vezes. Uma palavra também ao editor da Alma Lusa, caríssimo Jorge Guedes. Muito obrigado por todo o apoio e pela forma prestimosa como se disponibilizou a colaborar connosco nesta aventura. A qualidade do trabalho gráfico que a sua equipa nos apresentou dignifica, sem qualquer sombra de dúvida, o conteúdo da obra. Os maiores sucessos para a vossa editora, mais ainda agora que decidiu enriquecer os seus catálogos com autores fatimenses. Só posso desejar que assim continue. Por falar em grafismo, falta uma palavra ainda sobre a ilustração do livro. A cargo do mesmo autor, as belíssimas ilustrações, assim como a capa, são a prova cabal do espírito multifacetado do professor Neves que nos apraz registar. Termino lembrando o povo. Estas nossas gentes sempre souberam que a melhor forma de encarar a dureza laboral, as injustiças várias e as idiosincrasias pessoais menos favoráveis foi utilizar o humor. Pois bem, caríssimos amigos, façam-nos o favor e divirtam-se. Obrigado. Eu não sei como te chamas, oh Maria Faia, nem que nome te hei de eu pôr, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Cravo não que tu és rosa, oh Maria Faia, rosa não que tu és flor, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Não te quero chamar cravo, oh Maria Faia, que te estou a engrandecer, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Chamo-te antes espelho, oh Maria Faia, onde espero de te ver, oh Maria Faia, oh Faia Maria.
estendida, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Com a mão direita, ó Maria Faia. Adeus, ó prenda querida, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Damos a palavra ao José Neves Martins, irmão do autor, que é responsável pela Biblioteca de Fátima, que fará a apresentação do livro. É um mestre do ponto de vista académico, é um mestre do ponto de vista de quem escreve, e sobressai efetivamente no texto bastante burilado, bastante cuidado, bastante elegante, como é a panagem dele. É fácil encontrar lá, por vezes, nas alcunhas que são dadas ao pessoal, como era habitual antigamente, que as pessoas nasciam e, passados poucos anos, recebiam uma alcunha, bem ou mal posta, no entanto, era a alcunha que ficava, digamos que era o nascimento de um outro, uma espécie de alter ego, uma espécie de heterónimo que os escritores ainda hoje a predicam. De maneira que nota-se, da parte do autor, uma empatia profunda por essas alcunhas. Por vezes há como que uma harpa que toca afinados, uma harpa que vibra a corda pela morte do ente querido que se vai embora. Às vezes parece que ouvimos o texto chorar tristeza por aqueles que já partiram, já cá não estão, já viveram de alguma forma connosco, mas já cá não estão, partiram. E de facto o Mano António consegue transpor isso no texto. Há uma sensibilidade enorme, muito grande. Quando lerem um texto onde a reparar, efetivamente não há um pingo de ironia com as alcunhas que são utilizadas, pelo contrário. Há uma empatia profunda, um amor. E não fosse ele, como explica no texto, um amor profundo por esta terra que nos viu nascer, por estas encostas onduladas da Serra da Eira, quem vem de longe são onduladas, buriladas pelos ventos dos séculos, não é? E então quiseram os fados, o destino ou o acaso, que nascêssemos aqui no chamado Vale Seco, neste Vale Seco de Boleiros, Macheira, neste ramo de baixo, aqui da freguesia de Fátima, contemplando a serra, e que já sabemos também, por outro lado, que a natureza não nos forneceu grande coisa, não é? O que existe aí teve que ser construído pela mão humana. E essa vertente também que o autor explora, aquele que se sacrifica, aquele que vai tentar arranjar a jornada do seu dia-a-dia para conseguir o sustento da casa. Essa labuta infernal do dia-a-dia, às vezes com paródia, à mistura, às vezes com uma certa ironia queirosiana, não é? Porque não é fácil também, mesmo para quem queira fazer um bocado brincar aos escritores, não é fácil pôr uma certa ironia, ainda por cima queirosiana, não é? Porque José Queiroz era um homem fantástico, por mim, o melhor romancista que Portugal já teve. Não obstante, a beatitude dos outros todos, mas para mim, o José Queiroz continua a ser o senhor Essa. E como dizia, nesta terra não é fácil, quer dizer, as coisas não funcionam, não caem do céu, é preciso conquistá-las a pouco e pouco. E a conquista aqui, neste espaço restrito, deste vale seco, porque embora não havendo água, dizem os entendidos que por baixo circula água, e deverá ser assim porque, afinal, este maciço alimenta 4 rios, não é? É o Napão, o Alviel, o Almonda e o Lixo. Portanto, há de correr em muita água, só que não a vemos. E
E essa secura caracteriza, de certa forma, todo o contexto matricial que nos envolve, não é? E, por outro lado, também queria dizer que há algumas partes, uma parte do texto em que o Mano António diz que a idade dele era 11, se não me engano. Pronto. A idade dele era 11. Agora imaginem, 11, normalmente juntavam-se em crianças com diferenças etárias de 4, 5 anos, a jogar principalmente à bola, ou o regogô, como ele menciona, o garrifoge, etc, etc, antes da oração de maio. E então, havia realmente dezenas de crianças a brincarem no meio da rua, a jogar à bola, sobretudo, a brincar. E agora, isso passou. Isto é um bocado aquilo que acontece num ecossistema normal. O ecossistema só funciona até estarem reunidas as condições para ele funcionar. Se há alterações à equação, obviamente que a parte final fica descendente também. E foi o que sucedeu. De uma forma ou de outra, as pessoas tiveram de se ir embora, as pessoas tiveram de emigrar. Este vale seco aqui já não prometia as condições para as pessoas viverem. Apesar da luta constante do dia a dia, não dava. As pessoas passavam mal realmente. E chegou a uma altura que a população era de tal maneira grande, enfim, atendendo às circunstâncias das aldeolas pequenas, mesmo assim era difícil. As pessoas tiveram de partir, tiveram de emigrar. Isto é um pouco aquilo que acontece como os pardais. Antigamente havia pragas de pardais. Porquê? Porque os campos eram cultivados. Lá está o tal ecossistema a funcionar, não é? Entretanto, os campos deixaram de ser cultivados por falta de pessoal. Obviamente, hoje em dia já não há pardais. Em contrapartida, há javalis. Portanto, os javalis vieram, porque os matos não são cortados, e os animais podem apacentar por aí quase livremente. E hoje em dia, cada vez há mais. E funciona assim realmente com o ecossistema. E o ecossistema, do ponto de vista humano, é quase igual. A Terra alimentou-nos até um ponto. E chegou a um ponto em que não pôde mais as pessoas partiram. E é um bocado isso que se passa, não é? Só queria dizer que há uma profunda sensibilidade do autor calculada. Isto é um bocado como estar a dizer a um cego de nascença a explicar qual é a virtude de uma tonalidade azulácea. Vocês olham para aquela cor, não, mas imagina assim, não. É um bocado difícil estar a explicar a um cego de nascença como é que é o azul. E no livro é a mesma coisa. É preciso realmente lê-lo, porque estar a falar sobre o livro, ainda por cima, tratando de Charles, é sempre complicado. A única coisa que posso dizer, porque já o li 2 vezes, para ter um vislumbre daquilo que eventualmente pudesse dizer aqui, li-o e ele está muito bem escrito e tocou-me profundamente. E voltei a rir-me porque, apesar de já conhecer a maior parte das charadas que estão aí, das Charles, apesar disso, voltei a rir-me porque o meu irmão, de facto, tem essa sensibilidade e essa capacidade de pôr em pratos limpos, do ponto de vista esbelto, vertical, toda essa mensagem que transparece no discurso popular e realmente é impecável. Peço desculpa mais uma vez por me estarem a aturar. Muito obrigado. De seguida, chamava o Nuno Martins e o Paulo Marques para fazerem um momento musical.
seguida, passo a palavra ao editor da Almalusa, o Sr. Jorge Guedes. Uma palavra especial, claro está, à parte dos agradecimentos, que naturalmente têm mais que lugar e são mais que cabidos, mais que naturais de existirem, a todos, à Junta de Freguesia, ao professor Neves Martins, também pelos textos que nos deu a imprimir, no fundo. Cabe uma palavra especial, eu julgo que posso tratá-lo assim, ao meu amigo Tomé, que foi o meu interlocutor, numa vez que fui eu o editor responsável, foi o meu interlocutor nesta pequena aventura. Nós deixámos o professor burilar os seus textos. Isto é, fizemos uma primeira maqueta, enviámos a primeira maqueta, o Tomé fez o favor de chegar ao professor Neves Martins e nós ficámos tranquilamente à espera. Claro que os senhores devem calcular que, enfim, nós temos timings. Há timings, enfim. Mas não quisemos, enfim, confrontar o professor com essa matéria. Achámos que não seria assim tão importante quanto isso. E deixámo-lo burilar, deixámo-lo emendar, deixámo-lo maturar também as palavras já na maqueta, e isso fez com que, eu não me recordo bem, mas creio que no fundo tenhamos passado por talvez umas 4 ou 5, talvez 6 maquetas, enfim. Houve ali uma mudança de dimensões do livro, o que eu acho perfeito, que foi o Tomé, e portanto mais uma vez crédito para ele, porque acho que o livro ficou muito melhor do que nas dimensões originais, era mais pequenino, assim está bastante mais bonito, mais nobre. Dava mais páginas. Dava mais páginas, exatamente. Há também uma questão de orçamento, mas eu não vou falar nisso, porque eu acho que isso não se fala de dinheiro, porque ainda por cima é feio, e portanto, enfim, o Tomé deu a volta ao caso, deu a volta ao texto, disse, tantas páginas? Não, então vamos aumentar o formato do livro, dá menos páginas, mas não me parece mal. E assim foi. Depois, houve também outra parte bastante curiosa, que foram as imagens que nos chegaram. Nós íamos sendo praticamente, eu diria, posso dizer assim, talvez de brincadeira, mas íamos quase sendo postos de lado e despedidos ao princípio, quando por uma questão de orçamento, eu disse ao Tomé que o melhor era não incluir as imagens. Bom, o que vale é que o Tomé é um gentleman e claro que não gritou, não me chamou nomes, tranquilamente me disse, não, isso faz parte, faz mesmo parte. O professor desenhou-as de propósito e logo não há hipótese de as deixarmos de fora. Portanto, para mim, enquanto editor, foi sem dúvida uma honra e agradeço muito a oportunidade que quer a Junta de Freguesia me deu, começando por aí, e que o professor Neves Martins também simpaticamente anuiu ao não ter corrido logo comigo quando a primeira capa chegou de pernas para o ar. Como também me congratulo naturalmente com, enfim, o sucesso que com certeza este livro terá, depois de e o professor com certeza não me levará a mal, de um sucesso anterior que nós conseguimos ao publicar um livro de fotografia da Graça Marques sobre os 100 anos do Santuário de Fátima, que não só chegou às mãos do Presidente da República, como agora chegou às mãos do Papa. Por isso eu estou muito convencido que o melhor é a gente mudar-se para cá. Muito obrigado e boa noite. E agora o momento mais esperado da noite. É por isso que nós estamos aqui, nós, amigos do António Neves Martins, e vamos ouvir da boca dele então umas charlas. Ora, muito boa noite, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos. Primeiro quero lançar uma palavra de agradecimento a todos vós. A noite não estava muito convidativa, mas graças a Deus temos aqui uma moldura humana de registar. Muito obrigado a todos. Quero também e desde já
antes que me passe a ocasião, de agradecer todo o trabalho que o Sr. Nuno tem desenvolvido. Não faça sinais. É verdade e é de toda a justiça. Mesmo no apoio dos textos foi extraordinário o papel do Sr. Nuno. Faço aqui um pequeno preâmbulo, depois irei levantar-me 2 vezes, porque são 2 momentos poéticos. Um a abrir, dedicado a Fátima e aos fatimenses de outros tempos, por contraste com os fatimenses de agora, e no fim de lidas várias charlas, levantar-me-ei novamente para, digamos assim, dizer o fecho do livro, que tem como metáfora aquele papagaio que está ali suspenso. Portanto, metáfora do sonho, metáfora do ideal. Eu era exímio fabricante de papagaios. Não era propriamente com sacas de farinha, mas quase exclusivamente com sacas de cimento. Há aqui muito pessoal dessa altura que lançou papagaios. É a metáfora do sonho, uma metáfora de tentarmos atingir o inatingível. Ora bom, primeiro, figuras e charlas d'air. Figuras, obviamente, gente da terra. Charlas, conversas, vem do étimo char, quer dizer falar, conversa ocasional. Este livro surgiu essencialmente de uma ideia que se foi formando ao longo do tempo, depois teve um empurrãozinho maior num passeio que professores e antigos professores do CEF fizeram ao santuário de Santiago de Compostela. No fim das atividades noturnas proporcionou-se que eu contasse umas anedotas e eles acharam muita piada e disseram que aquilo não podia passar sem ficar escrito. Bom, portanto, o livro vai desenvolver-se narrativamente trocando estes 2 planos, das figuras e das charlas, por alternância. Nada de muito complexo. Eu queria só falar aqui também nas pessoas que me são mais queridas e a quem dedico o livro. À minha mãe, Maria da Natividade, recentemente falecida. Aliás, este livro foi escrito em contraciclo. Eu tinha perdido a minha mãe e passado coisa do mês foi o meu pai. Possuía a caligrafia mais ingenuamente franca e legível que já vi. A meu pai Joaquim, artesão sábio da pedra, falecido um mês depois. Ao meu saudoso Jorge, irmão de coração aberto, ainda sangra. A meus antigos colegas de docência no CEF, que me exigiram este escrito. Aos mais jovens, para que não se percam um legado cultural genuinamente popular, de vertente jocosa, satírica e muitas vezes picarescas. É a voz anónima das gentes, das colinas, dos planaltos, dos vales e valicotos desta nossa ancestralíssima Serra d'Aire. Ah, meu velho maciço de agora e de sempre, arredondado à grosa por milénios e milénios de calores e secas, de chuvas, frios, gelos e geadas, ventanias, constantemente. Rodam ainda e sempre, primaveras, verões, outonos e invernos, só nós, triste e tragicamente passadiços. A terra fica. Recuperemos memórias de outros tempos, em que ela própria era a mesma e era outra ao mesmo tempo, em outro tempo. À minha esposa Fátima, amiga e guerreira de todo sempre. A meus filhos Nuno e Cláudia, artistas com um A muito maiúsculo. À minha netinha Leonor, a mais recente e cândida florinha que Deus plantou no meu jardim. Ao Humberto António, ao Tomé e ao Jorge Russo, presidente e membros do Executivo da Junta de Freguesia de Fátima, com implícita reprimenda por me haverem arrancado deste meu saboroso dolce far niente. Porém, sem o seu estímulo,
sem este empurrão pelas costas, claramente em falta, a minha decisão de escrever teria por certo tido um natural adiamento sine die, ou mesmo até um hipotético dia de Natal, nesse tão fútil e inócuo dia do dito São Nunca à tarde. Obrigado a todos. A Fátima aos fatimenses de outrora e, por contraste, chamar os atuais à reflexão também. Fátima no dialbar do século XXI. É urgente esta breve introspeção. Pum! Tomar o pulso ao nosso coração sem medo nenhum, extirpar o âmago da nossa alma serra. Se esta alma fatimense ensinou o terço ao mundo, se a nossa fé nos diz rogai por nós, se em nossas veias pulsa o sangue velho dos avós, rasguemos o ventre da terra e abramos esse sacrário profundo que mora dentro de nós. Ser filho de Fátima é ser santo, é ser eleito, é ser ungido, é um estigma do Altíssimo ter nascido nos contrafortes desta serra Pinho, onde o pão, o azeite, o vinho se amassaram de amarguras nas labutas resolutas de vidas sempre tão magras, nas lavras continuadas, de gerações e gerações a combater a famélica magreza do verbo empobrecer. Eles foram os flagelados do vento norte, mas tiveram uma alma grande e pura, e a sina da pouca sorte multiplicou-se-lhes em fartura à porta infra da morte, porque eles tiveram uma alma grande e pura. Nós, os de hoje, os de agora, destilações do progresso, que temos tudo na hora, o pacotinho de gresso, a tal batatinha de hora, onde pusemos nós a alma dos fatimenses de outrora? Imediatismos, consumismos, snobismos, transações comerciais, capitais e outras tais, correrias loucas, loucas demais, não correrão connosco ao fim e ao cabo a cair na tentação de vender a alma ao diabo? Eles tiveram uma alma grande e pura, sobre eles jorrou a paz dos azinhais, foram abençoados nos amores, namoraram as cachopas nos portais, dançaram o vira dos pastores. Que importava ao mais, naquele tempo em que todo o seu destino era a longura de coar o firmamento com a sua alma pura? É esta faceta do viver de gente simples e gaia que o presente livro pretende registar. Vivendo em paz e devagar todos os dias que alguém lhe destinou, é um linguajar vivo, arguto e sábio, retentivamente prenhe de experiência. Lançarei, portanto, mão de regionalismos, arcaísmos, plebeísmos, sulecismos e outros diversos ismos de linguagem, sempre que as circunstâncias do falar dar, eu tenho discutido isto com o meu irmão e eu sei que existe um falar dar, sobretudo situado aqui em Boleiros, Macieira e lugares circunvizinhos, o aconselhem esta voz narrativa e textual que me cumpre comandar. Em ano de centenário, muito se disse já e produziu sobre o divino, o sagrado e a revelação. Tudo terá sido pouco, pois os mais recônditos entrefolhos da alma humana sempre ansiaram por infinitude. Contento-me em ficar quase só pelo comezinho, pelo imediatamente circundante, pelo profano nosso de cada dia. Etimologicamente o termo profano significa o que está para além do fanum, espaço restrito de santuário onde se manifestava a divindade no mundo do paganismo romano. O profano, situando-se fora dessa auréola de santidade, trata o homem mais na dimensão da materialidade e da sua envolvência referencial mais próxima e primária. A intenção descrita que presidiu ao alinhar destas palavras, como já ficou anunciado, dirige-se, pois, para o viver cotidiano das laboriosas gentes da aire e das graciosas charlas que foram capazes de produzir ao longo de um tempo vário.
queira fazer-se disto também um modesto contributo para que os homens da manhã saibam alguma coisa sobre o viver de outros tempos nas faldas desta serra e usufruam do narrado, se eventualmente lhes merecer o reconhecimento implícito de algum pequeno mérito. A expressão outros tempos, atrás referenciada, deve aqui remeter para uma temporalidade lata, indefinida, sem balizamento concreto, remissiva até e também para tempos mais recentes, quiçá para os dias que todos nós vamos vivendo. Muito se contará, pois, de avós, de pais e de atuais. O espaço físico remete sobretudo para a freguesia de Fátima, maciço central, para o chamado ramo de baixo da referenciada freguesia mais a sul, Boleiros, Machieira e lugares circunvizinhos. O espaço social é todo e apenas povo. O psicológico não releva muito. Tudo se vai fabricando no viver comum do dia a dia, na rusticidade dos hábitos serranos. Um viver gaio, apesar das agruras e canseiras do trabalho de todos os dias. Charlas gaias é apenas o meu foco. Tratarei figuras e dizeres. Nestes, o sujeito é sempre alguém do povo, ou às vezes, a própria voz do povo, sem sujeito definido. Vamos passar aqui algumas páginas e começar então a saga das charlas, algumas charlas. Vamos lá então começar. Este capítulo tinha como título o vinho, mas agora não vou falar em vinho, vou falar em água-pé. Toda a gente sabe que há um meio termo entre água e vinho, é a chamada água-pé. Também embebeda, sendo muita, e um dos seus principais perigos, ou talvez melhor, inconvenientes, é ser bebida ainda em plena cozedura, com efeitos colaterais altamente incómodos. Dizem línguas entendidas na matéria que as primeiras e boas provas apenas devem ser feitas por altura dos santos, nos princípios de novembro. Porém, para os mais sedentos e golosos, nunca por aí faltou certa tasca que não caísse na legítima tentação de sangrar pipas com bons 15 dias de antecedência. Logo lá caem os habituais, e no rescaldo as frases do costume. Já este ano aprovei. A desafiar os outros de ainda este ano não provei. A romagem engrossa, transformando-se em verdadeira peregrinação de sequiosos fiéis. E no resto é sempre o mesmo. Fez-me mal. Andei toda a noite a caminho da casa de banho. Andei todo o dia com as calças na mão. Outros ainda andam de diarreia. E muitos chegam à frase sacramental desta sagra agridoce da água-pé mal cozida. Desarranjados os intestinos, salpicadas as ceroulas de flanela, devido à contínua repetição dos flatos úmidos, esses muitos, exaustos e indispostos, esconjuram a encroada beberagem com a mais ajustada e expressiva frase da circunstância. Porra que ainda ando de esguicho. Genciano, o pessoal da Macheira está familiarizado com este nome, Genciano era um pastorzito magro e de baixa estatura, morador, algures na Macieira. Como outros mais, fazia as curtas e usuais transumâncias com o seu pequeno rebanho de ovinos e caprinos. Como muitos outros também, gostava dele a chegar bem. Terá mesmo devotado a sua vida aos magnos prazeres da pingoleta. Como tantos outros também, uma vez, teve a desdita, ou a dita, de carregar uma de super altíssimo coturno. Falhando totalmente a lógica da geografia local, por causa das falsas coordenadas que o seu conturbado cérebro lhe ia fornecendo, deitou-se a uma das portas da serralharia dos Gonçalves, no antigo barracão do Chancelão, a pensar que finalmente descansava no seu pátio. À época, a dita serralharia trabalhava muito e bem. Era um autêntico inferno a ferro martelado e forjado e fogo, com milhentas rebarbadoras e aparelhos de soldar trabalhando ao mesmo tempo.
Genciano acostara aí já pela noite. Pensava ele que a conseguiria curtir na pacatez e no sossego de intradomésticos muros. Nada mais errado. Além de ter falhado no pouso, não conseguiu mesmo curti-la. Era das de encroar. Noite fria de janeiro, geada. A noite passou, Genciano dormia. Manhãzinha cedo, a azáfama habitual na serralharia do chancelão. Entre múltiplos trovões de várias respostas e relâmpagos, faíscas e clarões de várias espécies, tudo esfagulhava naquela casa. Os serralheiros de macacão muito sujo e caras escarafunçadas martelam, cortam, soldam, rebarbam. Um deles abre a porta onde Genciano se encostara na noite anterior. Surpreendido pela presença inesperada e meio camuflada do pastor, pergunta-lhe: quem é você? Segurava na mão uma rebarbadora a trabalhar, o que serviu para intimidar ainda mais o Genciano, que acabou por resvalar completamente para os domínios do surreal. Lá no outro mundo chamavam-me o Genciano, mas aqui sou eu que os senhores diabicos me quiserem chamar. O Zé da Fetosa era um castiço. Despreocupado, mas em boa verdade faltavam-lhe os verdadeiros atributos que pudessem fazer dele um esmerado taberneiro. A atestar esta sua natural inépcia para a função, nos confirma a sumária venda de vinhos que no seu tabernáculo se fazia. A sua despreocupação era de veras admirável e conseguia, caso único, ao que sei, vender do branco e do tinto e vinagre, tudo do mesmo garrafão. Ó Zé, vaza-me um copo de branco. Ele não é bem branco, é meio turvo, meio palhete, passa bem por branco. E bebe-se muito bem, defendia-se o da Fetosa. Ó Zé, deita-me um médio do tinto. Ele não é bem tinto, é meio turvo, um palhete forte, passa bem por tinto. Prosseguia o Zé no seu básico desempenho como taberneiro mor. Ó Zé, havia-me uma selha de vinagre, daquele bem azedo para temperar umas batatas com a pele. Ele não é dos mais azedos, mas tem um agro que dava muito bem para matar uma mula velha. Desempenhava a função com alegria e, sobretudo, com uma grande e natural franqueza e despreocupação. E lá ia enviando para goelas pouco exigentes da tal mexórdia que sempre conseguia sacar do mesmo garrafão. Ó Zé, o teu vinho tem um travo. Um travo, inquiria ele sempre contente. É o puro vinagre. Não durou mais que poucos meses a taberna do Zé da Fetosa. Ele continuou sempre assim, despreocupado, com a mesma endémica franqueza e a beata curta do cigarro ao canto da boca que se ia apagando lentamente devido à total indiferença do portador. Zé nem se dava conta que a trazia, muito menos ao canto da boca. Quando dava por ela, sacudia-a com o assopro dos grandes e a rotina forçava-o de imediato a riscar mais um fósforo para mais outro pachorrento cigarro. Aqui fala-se de um padre, apodado entre nós de Padre Raposo, não sei porquê, que durante meses substituiu interinamente o parque da freguesia Padre Manuel António Henriques. A primeira vez que este sacerdote veio celebrar a Boleiros começou mal. Até ao sermão a coisa ainda foi andando sem percalços de maior. Para o sermão tinha um texto escrito que iria passar a ler quando deu pela comprometedora falta dos óculos, mas sempre começou: meus irmãos, 700 monos. Estranhamento geral é que ainda que monos não estavam lá 700. O padre inquieta-se, chega ao papel mais aos olhos e ousa dizer: meus irmãos, 70 monos. A intrigante sentença inquieta os fiéis.
Há entre eles quem julgue mesmo que seria bom chamar-se para a Capela Mora tia Adelaidica da Faria Parteira, não fosse aquele esconso sacerdote chegado ao mono vomitar ali mesmo qualquer aterrador belisome. Tudo estava a piorar. Uns riam-se, outros estavam com medo, outros nem uma coisa nem outra. O padre teimou ainda, engrilando mais sobre o papel e levantando bem a voz. Meus irmãos, 7 monos. Eram menos monos, é certo, mas que raio quereria dizer aquela tão grotesca cena de teatro? Por fim, aquele desorientado celebrante colocou bem o papel à frente do nariz e, num supremo e derradeiro esforço de olhos, deixou sair a verdadeira invocação que começava o texto do papel. Meus irmãos, sentemo-nos. Zé Guerra, o Pardal, está aí, penso eu. Tinha por hábito de linguística fazer deslocar o S medial da segunda pessoa do singular dos verbos no pretérito perfeito simples para o fim da forma verbal por ele enunciada. Assim, já lá fotes, já os fizetes, já o letes, percebetes, caro leitor. Uma ocasião em que me jogou uma dessas em pleno duche, isto no Fátima, no centro desportivo, à altura paroquial, com toda a minha gente em pele ou em pelo, sem mais nada, eu regalava-me com a água cálida sobre o costado. Ele estava todo e de tal modo ensaboado que só se lhe viam os olhitos de Pardal. Atirei-lhe: ó Pardal, não é já cometes, é já comeste, porra. Já te disse isso mais de 1000 vezes e não há meio. A propósito, aqueles comprimidos que o Dr. Alves Vieira te receitou no exame de medicina desportiva, já os tomates? Um dos casos mais engraçados com ele se passou envolveu igualmente um cenário de braço partido. Só que agora o braço era o direito de Ricardo Chibanga, considerado justamente o maior banderilheiro português de todos os tempos. Foi uma corrida de touros na chamusca, nos longínquos anos 70 do século passado. Ricardo era um toureiro elegante, flexível e muito experimentado na finta e na arte de esquivar-se. Eram mais 2 bandarilhas de frente naquela noite quente de julho, vibrante de música, de olés e de salerosa aficion. O lance correu-lhe mal e Ricardo foi colhido com gravidade. Aquela jaqueta era do melhor pano português, bordada à prata fina, mas infelizmente também ali veio bater a desdita, com uma ambulância a fazer o mais rápido que podia a etapa do socorro. Chamusca, Golgã, Torres Novas. Em menos de meia hora o Dr. Raquelino via-se a tratar da saúde ao grande Ricardo Chibanga, sem minimamente o reconhecer. Ricardo era um negro de feições muito comuns dentro do seu entalhe rássico. Não era facilmente individualizável, como Eusébio, por exemplo. Não houve deferência nem mordomias nenhumas para Ricardo. Lá o encanou conforme entendeu e, sempre a tratá-lo por tu, despediu com uma reprimenda perfeitamente aterradora e de todo desajustada. Vai lá, rapaz, e para a próxima, vê lá se andas com um bocado mais de cuidado por cima desses andaimes. Aconteceu há já algumas dezenas de anos numa taberna conhecida de boleiros. Não vou dizer qual, nem chamar os protagonistas por seus nomes, para não ferir hipotéticas sensibilidades ou suscetibilidades, embora dessa vazada de copo já não haja gente viva. A matéria também não é de moldes a que se sinta alguém ofenso. Porém, assim como assim, resolvi não crismar os figurões desta comédia. Na tal taberna, em dia de semana à tardinha, apenas um homem pede à taberneira que lhe vaze um copo médio. Vazado e bebido, a mulher começa a contar que a sua marrã, que adoecera há semanas, tinha finalmente morrido. Segundo a mulher, em sua casa não tinha quem soubesse ou pudesse
ou se calhar mais ajustadamente, não tinha quem quisesse abrir cova ao animal defunto e era de todo urgente pôr aquele incómodo cadáver debaixo dos torrões. Então, ela pedia encarecidamente ao homem do copo médio: "Oh, compadre, enterre-me." "Eu não, mulher. Diz ao teu homem que te enterre." "Além do mais, estou também já com uma certa idade. Isso já não é bem serviço para mim." "Pedir ao meu homem para quê? Ele nunca se ajeitou nada para enterrar. E queixa-se também muito com o corpo em certas posições. Oh, compadre, enterre-me." Passado tempo, entra outro plebeu para outro copo. Conversa repetida da mulher para o homem do primeiro copo: "Oh, compadre, enterre-me." O do segundo copo, completamente estupefacto, segreda a orelha do homem do primeiro: "A comadre estará completamente variada, ou sou eu que já não ando a ouvir bem?" Iam entrando, e mais copos, e a frase: "Oh, compadre, enterre-me." Os homens passavam sinais uns aos outros, franzindo a testa, torcendo o nariz e articulando nas bocas palavras sem som. Tal era o calibre do estranhamento que se lhes ia desenvolvendo nas incrédulas cabeças. "Oh, compadre, deixa-se de esquisitices e enterre-me, porra." Os homens, agora, arregalavam os olhos cheios do espanto todo do mundo perante aquela conversa insistente só de quem não podia estar em juízo minimamente perfeito. "Já te disse e volto a dizer-te de uma vez por todas que não te posso enterrar a marrã, porra." Parece que houve uma rápida e simultânea expulsão de ar comprimido de todos aqueles rústicos peitos, à exceção do homem do primeiro copo, que, à conta daquela teimosa impertinência, agora tornada pública e bem explícita para todos, mandou vir mais uma rodada esconjuradora de semelhantes funerais. Recomeça a série. Tunico da Natividade, Neves Martins, professor Neves Martins, Vargas Galilei, este é o pseudónimo da poesia, do modo lírico, Frondeira Deslandes, pseudónimo com que assino este livro, Toino, simplesmente para os que me estão mais ao pé, Carrapato, Noura, Pota, Janal, Tata, Carcaça, Pilerça, Lantechonas, Crescenta, Lascarina, Besgo, Cénica, Perna Marotas, Fia, Rapioco, para sempre e até sempre. Menino, arranjei o papel de uma saca de cimento, daquelas da maceira lis, e com muito cordel e alguns amigos eu era superlativamente feliz. Então, num grande enlevo, contente e gaio, eu fiz um papagaio infantino para ser lançado ao vento. À parovela do vento, porque foi minha intenção no lançamento fazer do papel uma estrela e dar-lhe a sublimação que pudesse fazer dela ao subir no firmamento outra coisa bem mais bela que a tal saca de cimento. Com um cordão de rastilhos, liguei minha estrela à mão e ambos assim andarilhos em cima do alcatrão fazíamos brilhar a vida na inocência merecida e absolutamente vital de termos ali prendida por um cordão, por um simples cordel, essa estrela hexagonal, a minha estrela de papel, metáfora de um ideal muitíssimo mais alta ainda que a altíssima Torre Eiffel, e essa coisa que era linda. Sem saber, já nós buscávamos esse ponto exterior ao mundo para onde tendem as catedrais e lançávamos mais guita, dá-lhe guita, a ver se podíamos ver céu ainda mais profundo, essa perfeita pepita imaterial que no fundo se sujeita ao nosso faro animal, mas que nunca nos rejeita, e é esse o ponto principal.
Conclusão. Para meu mal, o meu papagaio caiu ao chão, já cansado de voar, grandíssima traição do vento, e continuo a procurar, mas sem querer eu também caio, no marasmo costumeiro, mas é um pasmo sempre gaio, como pasmaram tantos de aire que morreram. E prossigo e sempre digo, desaire em janeiro, retoma em maio, tudo bem. E roda, a roda roda e desanda, sempre repetida, e é ela quem nos manda pedalar direito à morte, sem nunca partir um raio, o raio da roda roda, essa roda do divino. Roda sempre em redondel, assim é a nossa vida, e assim foi também a sorte do meu infantino papagaio, feito de um papel fora de moda. Se o procurar incomoda, e é um destino bem duro, porque é que logo à partida me não deram uma roda que só rodasse para a vida, sem jamais ter um só furo. Narrador despenteado, em aire, num tempo vário, o povo, do estilo, dirá quem ler. Ideologia, muito menos que nenhuma. A ação de coisas simples, aberta para a eternidade. Muito boa noite. Uma noite interessante esta aqui passada no Tubão, com o lançamento deste livro, Figuras e Charlas de Aire. Foi uma noite muito, mas muito agradável. Como dizia alguém que no início usou da palavra, descobrimos que temos abdominais de tanto rir. Brincando um bocadinho com isto, de facto, hoje passámos um serão muito agradável, numa iniciativa da Junta de Freguesia de Fátima, que promoveu um escritor local, um artista local, com quem eu tive o prazer de partilhar algum tempo da minha vida, foi meu colega no Centro de Estudos de Fátima, com quem tive o prazer também de partilhar alguns momentos de bom humor, e portanto hoje foi um serão muito bem passado, em que as charlas que aqui foram transmitidas através desta publicação deste livro permitem aos orienses e principalmente aos fatimenses descobrirem uma linguagem própria, descobrirem um jeito de falar próprio e um conjunto de gestos, de atitudes, de costumes e tradições que se perpetuarão através deste livro. Foi um momento cultural muito rico e muito interessante e uma noite muito, mas muito bem passada. Um livro que certamente conta também com o apoio da Câmara Municipal de Orem. É evidente, a Câmara Municipal, através da Junta de Freguesia, apoiará e terá sempre todo o gosto em apoiar este tipo de iniciativas. Estamos abertos, mas como sabes, estamos a tomar posse ainda há muito pouco tempo e, portanto, aquilo que nós pretendemos, e podemos falar daqui para a frente, é que estas iniciativas serão sempre muito bem-vindas e contarão garantidamente com todo o nosso apoio. Muito boa noite. Este livro conta com o apoio da Junta de Freguesia e foi também lançado este desafio ao professor António das Neves Martins. Sim, portanto era uma pretensão nossa deixar por escrito para sempre algumas das histórias, porque tínhamos já convivido várias vezes com o professor Neves Martins e contava sempre histórias, contava sempre charas, mesmo nos almoços, nos jantares, em que a gente não conseguia ter um minuto de seriedade, portanto, e surgiu esta questão também no ano do centenário para ficar marcado estas histórias aqui da nossa freguesia, e para nós ficou um trabalho excepcional. Portanto, a Junta é que pediu ao Neves Martins e cá está a obra que ficará para sempre. Estamos em ano de centenário, é o lançamento deste livro, mas haverá outras iniciativas. Sim, já houve outras iniciativas, já houve o lançamento também em que a Junta colaborou, um livro de orações à época das aparições, portanto, que foi também realizado pela Santa Casa da Misericórdia. Já houve outros eventos, ainda vai haver também a inauguração do memorial no final de dezembro
ali em Fátima, portanto, também referente às pessoas. Houve congresso, houve conversas de Fátima, houve muitos eventos durante este ano, portanto, no âmbito civil. Parte religiosa foi sempre com o santuário e com a paróquia de Fátima, evidentemente, com o apoio da Junta. É também a Câmara a marcar presença nesta noite em que é o lançamento deste livro, importante para Fátima, mas também para o Concelho de Orem. Claro, sinto-me duplamente satisfeito enquanto membro da Câmara Municipal por esta manifestação cultural, mas também a outra satisfação por ser de Fátima, que é a minha terra de origem. Uma terceira satisfação que gostava de referenciar, de ser um grande amigo. O Martins, o Tónio, como nós costumávamos chamar, é um amigo, mas é um homem de uma cultura que nós devemos apoiar. São as nossas raízes, é a cultura popular, são as nossas gentes, é a história da nossa terra. E de forma que, como Vice-Presidente da Câmara Municipal, não posso deixar daqui de deixar uma palavra de gratidão, de apreço e de carinho para um artista, um autor que já por diversas publicações tem feito, mas que tem sabido preservar aquilo que é a história da nossa terra e das nossas gentes. A Câmara Municipal vai certamente ajudar também na divulgação deste livro. Com certeza que sim, aliás nós estamos sempre abertos a apoiar e a acarinhar iniciativas de índole cultural. A cultura deve ser apoiada, a cultura tem que ser vista como um investimento e não como uma despesa, e por isso tudo o que seja cultura no Concelho nós estaremos sempre disponíveis para ir apoiando dentro daquilo que são as prioridades da Câmara Municipal. E neste caso concreto, com certeza também o iremos fazer apoiando a sua divulgação. Muito boa noite, como é que surge esta ideia das charas? Bom, isto é uma ideia muito antiga, foi realmente reforçada pela vontade expressa de alguns colegas de docência numa viagem que fizemos a Santiago de Compostela. Eu prometi realmente que iria escrever, só que não pensava que fosse neste enquadramento temporal assim tão cedo. Teria adiado certamente no tempo, mas a Junta de Freguesia quis de certa forma inserir o evento na comemoração dos 100 anos das aparições e tive muito gosto em fazer este registro de coisas genuínas da terra, de charlas, de procederes, de captação de um pouco de história também. Eu vibro muito com estas coisas da terra, o sentido telúrico para mim está acima de tudo. A casa completamente cheia para ver este lançamento. É certamente um homem satisfeito esta noite. Sem dúvida nenhuma, muito satisfeito, porque realmente nós fazermos uma coisa, qualquer que ela seja, gostamos de ver pessoas à volta, gostamos que essa coisa, entre aspas, seja de certa forma reconhecida ou pelo menos seja sentida. E, de facto, esta moldura humana enche-me de vaidade e estou muito satisfeito. Parabéns, votos de muito sucesso para este livro, em nome da equipa de reportagem da TV Mind. Muito obrigado, boa noite, muito gosto. Viemos então à conversa com o professor António das Neves Martins, o autor deste livro Figuras e Charlas Daire. Ele que vai por aqui continuar certamente a assinar estes livros. Foi então o acompanhamento do lançamento deste livro com o apoio da Junta de Freguesia de Fátima e também da Câmara Municipal de Orem, que a equipa de reportagem da TV Mind fez esta noite no Trual, com imagem e edição de Rio Venâncio Carlos Alves, a TV Mind.